Você pode ouvir a voz de Deus com clareza e ainda assim estar caminhando direto para a própria destruição. Isso não acontece com incrédulos apenas. Acontece com gente que ora, que conhece a Bíblia, que já experimentou o sobrenatural. Acontece quando algo começa a crescer dentro do coração em silêncio. A ganância não entra gritando. Ela sussurra, ela se veste de oportunidade, de honra, de reconhecimento. Ela diz que você merece mais. A história que você vai ouvir não é sobre um homem perdido nas trevas. É sobre alguém que conversava com Deus. Um profeta respeitado, conhecido, influente, mas em determinado momento, ele começou a negociar aquilo que já estava claro. Deus tinha falado. A resposta era objetiva. Mesmo assim, ele insistiu. E essa insistência quase custou a própria vida. O mais impressionante não é o anjo com espada na estrada. Não é o milagre da jumenta falando. O mais assustador é perceber como alguém pode racionalizar a própria desobediência enquanto mantém a aparência espiritual intacta. Ele não se via rebelde, ele se via prudente. Ele não se via ganancioso, ele se via estratégico. Talvez o maior perigo da vida cristã não seja não ouvir Deus. Talvez seja ouvir e tentar ajustar a resposta divina aos próprios interesses. E se eu te disser que hoje você pode estar chamando de oportunidade aquilo que Deus já chamou de limite? Presta atenção, porque o que começou como um convite, aparentemente vantajoso, revelou o mecanismo invisível da ganância. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. A ganância quase nunca começa com dinheiro. Ela começa com comparação. Você olha para o que outros estão vivendo, conquistando, recebendo, e algo dentro de você pergunta em silêncio: por que não eu? Não é inveja declarada, é uma sensação de merecimento não atendido. A partir daí, o coração começa a construir justificativas. Foi assim com Balaão. Ele já tinha posição, já tinha influência, já tinha reputação espiritual. Mas quando a proposta chegou acompanhada de honra, prestígio, recompensa, algo se moveu dentro dele. Ele não disse sim de imediato. Ele fez algo mais sutil. Ele abriu espaço para reconsiderar o que Deus já tinha deixado claro. Percebe como funciona? A ganância raramente se apresenta como rebelião. Ela se apresenta como segunda análise, como prudência, como busca de confirmação. A pessoa não diz que quer desobedecer. Ela diz que quer ter certeza. E nesse processo, começa a negociar princípios com argumentos espirituais. O problema não está apenas na proposta externa, está no eco interno que ela desperta. Se não houvesse desejo escondido, a oferta perderia a força. Mas quando existe uma inclinação silenciosa, qualquer oportunidade vira teste. E aqui está a pergunta que dói. Quando foi a última vez que você pediu a Deus para rever algo que ele já tinha respondido? Porque o próximo passo de Balaão revela que insistir pode ser mais perigoso do que errar por ignorância. Deus já tinha falado com clareza: não vá, não amaldiçoe, esse povo é abençoado. Não havia ambiguidade na resposta. Não havia espaço para interpretação criativa. Mas quando a segunda comitiva chegou com mais prestígio, mais influência e promessas maiores, Balaão fez algo que parece espiritual, mas revela divisão interior. Ele disse que iria consultar o Senhor. Novamente, à primeira vista, isso soa piedoso. Parece alguém cuidadoso, dependente, sensível, mas aqui está o ponto delicado. Consultar de novo o que já foi decidido pode ser apenas uma forma elegante de tentar mudar o veredito. Não é busca por direção, é busca por permissão. Existe uma diferença profunda entre querer obedecer e querer que Deus concorde com um que você já decidiu fazer. Quando o coração está inclinado, a oração vira ferramenta de validação. A pessoa não pergunta para se alinhar, pergunta para ver se consegue flexibilizar o limite.
Quantas vezes alguém já ouviu claramente um não de Deus e ainda assim continua insistindo até encontrar uma brecha? A insistência não é fé. Em muitos casos, é resistência disfarçada de espiritualidade. E é exatamente nesse ponto que a história toma um rumo desconcertante, porque Deus permite que ele vá. Mas essa permissão carrega um peso que ele ainda não consegue enxergar. Existe um momento na história que confunde muita gente. Depois da insistência, Deus diz que Balaão pode ir. À primeira vista, parece uma mudança de direção. Parece que não virou sim. Mas o que vem em seguida revela algo mais profundo. O texto mostra que a ira do Senhor se acendeu enquanto ele estava a caminho. Como assim? Se Deus permitiu, por que se indignou? Aqui está uma verdade que poucos querem encarar. Nem toda permissão é a aprovação. Às vezes, Deus permite que você experimente o caminho que tanto insiste em seguir. Não porque ele concorde, mas porque o seu coração já escolheu. A permissão pode ser juízo disfarçado de liberdade. Quando alguém força uma decisão, ignora alertas, negocia princípios e ainda usa linguagem espiritual para sustentar isso. Chega um ponto em que Deus entrega à pessoa as consequências do próprio desejo. Não é abandono, é responsabilidade. O problema é que quando a pessoa está determinada, ela interpreta a permissão como sinal de bênção. Pensa que venceu em oração. Acredita que conseguiu mover o céu, mas na verdade apenas revelou o que já estava decidido por dentro. E é exatamente nesse trajeto que algo extraordinário acontece. Um obstáculo surge, não para destruir Balaão, mas para confrontá-lo. E ele quase não percebe. Balaão está avançando convicto, montado, acompanhado, aparentemente seguro de que está dentro da vontade de Deus. Afinal, recebeu permissão, mas o que ele não sabe é que há um anjo posicionado no caminho, com a espada desembainhada. Um bloqueio invisível aos olhos dele, mas absolutamente real. Quem vê primeiro não é o profeta, é a jumenta. Ela para. Ele se irrita, ela desvia, ele agride, ela se aperta contra o muro para evitar a morte. Ele perde o controle. O homem que se dizia sensível à voz de Deus não consegue perceber a presença divina interrompendo sua rota, mas um animal percebe. Isso é desconcertante. Quando o coração está dominado por um desejo, a percepção espiritual diminui. A pessoa continua usando linguagem espiritual, continua falando de Deus, mas já não enxerga os alertas. E pior, começa a atacar aquilo que está tentando protegê-la. Quantas vezes você já ficou irritado com algo que, na verdade, era livramento? Um atraso, uma porta fechada, um contrato que não avançou, uma relação que não prosperou. Você chamou de obstáculo, Deus chamou de proteção. O mais impactante é que Balaão só enxerga o anjo quando Deus abre seus olhos. Até lá, ele estava convencido de que estava certo. E quando os olhos finalmente se abrem, a realidade confronta de forma direta e sem suavidade. De repente, os olhos de Balaão se abrem. Ele vê o anjo com a espada na mão, bloqueando o caminho. Não é simbólico, não é subjetivo, é direto, é confronto. O céu interrompe a ilusão. E a pergunta do anjo é devastadora. Por que você está nesse caminho? Não é uma pergunta geográfica, é espiritual. Você sabe que insistiu. Você sabe que negociou internamente. Você sabe que avançou mais pelo que queria do que pelo que ouviu. O anjo revela algo ainda mais forte. Se a jumenta não tivesse desviado, Balaão estaria morto. Aquilo que ele feriu era justamente o que o manteve vivo. O que ele chamou de atraso era misericórdia. O que ele interpretou como inconveniência era intervenção divina. Aqui está o ponto que transforma essa história em espelho. Às vezes, Deus precisa expor o risco real para quebrar a autoconfiança ilusória. Enquanto tudo parece sob controle, o coração continua se justificando. Mas quando
a espada é revelada, não há mais argumento. Balaão diz que pecou, mas observe com atenção. Ele não demonstra arrependimento profundo. Ele demonstra susto. Existe diferença. O susto teme a consequência. O arrependimento teme ter ofendido a Deus. E é aí que a história mostra algo ainda mais inquietante. Mesmo depois do confronto, o coração dele ainda não está totalmente livre. Depois do confronto, Balaão continua. Ele declara que só falará o que Deus mandar. As palavras agora soam alinhadas. O discurso parece correto. Ele abençoa quando esperavam maldição. Ele profetiza o que Deus coloca em sua boca. Por fora, tudo parece ajustado. Mas existe um detalhe que muitos ignoram. Mais tarde, a própria Escritura revela que foi Balaão quem orientou uma estratégia silenciosa para corromper Israel por dentro. Se não podia amaldiçoar diretamente, ensinou como seduzir indiretamente. Não enfrentou pela frente, contaminou pelos bastidores. Esse é o estágio mais perigoso do coração dividido, quando a pessoa aprende a obedecer na superfície, mas mantém interesses ocultos. Não desafia Deus abertamente. Apenas encontra caminhos alternativos para preservar o que ainda deseja. Obediência parcial é sofisticada. Ela mantém a aparência de fidelidade enquanto protege ambições internas. E o mais assustador é que, aos olhos humanos, pode parecer maturidade espiritual, mas Deus não mede apenas palavras. Ele pesa intenções. A história de Balaão não é sobre um profeta antigo. É sobre qualquer pessoa que tenta servir a Deus sem abrir mão do que alimenta o próprio ego. E a pergunta que permanece não é sobre ele, é sobre você. O que ainda está sendo preservado aí dentro? Mesmo depois dos alertas, a história não termina no momento da profecia. Ela avança e o desfecho é silencioso, mas definitivo. Balaão, que começou como alguém que ouvia Deus, termina associado à destruição. O nome dele passa a ser citado como exemplo de quem amou o prêmio da injustiça, mais do que a presença de Deus. Perceba a progressão. Não foi uma queda repentina. Foi um processo, um desejo tolerado, uma insistência justificada, uma permissão interpretada como aprovação, uma obediência parcial, um conselho dado nos bastidores. Quando se soma tudo, o resultado é inevitável. Ninguém acorda decidido a se afastar de Deus. O afastamento acontece em concessões pequenas, que parecem inofensivas. Um ajuste aqui, uma flexibilização ali, uma racionalização conveniente. Quando percebe, o coração já não é inteiro. E aqui está o ponto que precisa ecoar dentro de você. Deus não quer apenas sua boca declarando fidelidade. Ele quer seu interior alinhado. Ele não divide glória com ambição secreta. Não compartilha direção com desejo oculto. Se existe algo competindo com a voz de Deus dentro de você, não negocie. Não consulte novamente esperando outra resposta. Não transforme insistência em espiritualidade, porque no fim, o maior prejuízo nunca é material. É perder sensibilidade à presença. E quando a presença deixa de ser prioridade, todo o resto perde o valor. Se essa mensagem confrontou você, não ignore. Confronto é misericórdia antes do juízo. Agora, a história deixa de ser sobre Balaão e se torna sobre você. Porque todo dia existe uma encruzilhada silenciosa. Não é dramática. Não vem com anjo visível nem espada exposta. Vem em escolhas pequenas, quase imperceptíveis. O que você alimenta quando ninguém está vendo? O que você justifica no secreto? O que você continua consultando a Deus, esperando que Ele mude? O futuro espiritual não é construído em grandes eventos. É formado em decisões repetidas. Integridade não nasce na pressão. Ela é cultivada antes. Quando o coração é inteiro no escondido, ele permanece firme no exposto. Talvez você nunca tenha recebido uma proposta como Balaão, mas já recebeu convites internos, compromissos que parecem vantajosos.
mas custam princípios, ajustes, que prometem ganho, mas enfraquecem convicções. E o perigo nunca está no convite, está na inclinação do coração. Hoje a decisão é simples, mas profunda. Ou você escolhe ser inteiro, mesmo que isso custe oportunidades, ou escolhe preservar algo que no fim preservará você longe da presença